Estamos começando mais uma edição do programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Eu estou aqui do meu lado com a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo e, sem perder tempo, vamos comentar as principais notícias que circulam pelas redes sociais, principalmente sobre política. Entrevistado pelo Financial Times, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a dizer que Jair Bolsonaro não seguiu sua agenda anticorrupção, por isso ele deixou o governo. Moro deixou a administração federal no dia 24 de abril. Sua agenda anticorrupção não alcançava as milícias no Rio e suas estranhas relações com a família Bolsonaro. Olá, Odilon. A você, internauta, nossa saudação. E também a continuidade desta reflexão trazida por esta notícia sobre Moro e sua agenda de corrupção ou contra a corrupção, ou até uma agenda que só foi possível porque existiu algum tipo de corrupção em todo aquele esquema da Lava Jato, onde um juiz de primeira instância foi projetado como um super-homem, um super fazedor de justiça, e deixou para a história do nosso país um lamentável rastro de agressões à Constituição. Deixou a história do direito no Brasil abalada, porque toda uma situação anômala foi criada no intuito de impedir uma candidatura promissora à presidência da República para proporcionar a Jair Bolsonaro chegar onde chegou. E os motivos, Odilon, parece que não foram muito altruístas, porque as especulações de que havia uma negociação para uma vaga onde? No Supremo Tribunal Federal. E essa vaga não foi alcançada e um desgaste de relação começou a se delinear no cenário político brasileiro envolvendo Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, que até então caminhavam numa sintonia muito visível, muito reconhecida. Sérgio Moro protagonizou uma página onde o interesse pessoal foi colocado acima de todo o direito enquanto ciência e enquanto legado histórico. Os estudantes de direito se dividiam na dúvida do que acreditar, no que dizia a doutrina ou daquilo que a mídia todos os dias trazia de maneira massificada, sem permitir a reflexão sobre a arbitrariedade, sobre o direito em si, pertencente a um acusado, que muito rapidamente se tornou um condenado, e coisas assim fantasiosas se deram no processo, na prisão. E enfim, depois de Lula livre, quantas revelações, porque o Brasil talvez ainda não saiba nem metade do que está por trás dessa história e desse tapete. Sérgio Moro teria, de fato, condições de promover e executar uma agenda anticorrupção? Com toda essa trajetória de arbitrariedade? Algo questionado internacionalmente?
Então, quando Sérgio Moro se distancia de Bolsonaro por conta de todo um histórico de desgaste político, também após as revelações do The Intercept sobre os bastidores da Lava Jato. Olha, quando Sérgio Moro sai do papel de ministro para entrar no papel de presidenciável, uma possível competição com Jair Bolsonaro, então o discurso de Moro merecerá credibilidade? Depois de tudo que já foi revelado sobre as suas capacidades, porque ele foi aquele cara que mesmo em férias conseguiu impedir que um juiz concedesse a liberdade do prisioneiro predileto de Sérgio Moro. É o indicativo do indivíduo que trafica influência, não importando a distância ou a circunstância. É também um indivíduo que, assim como Jair Bolsonaro, demonstra muitos amores pelos Estados Unidos da América. É um indivíduo que, inclusive, é apontado como um possível negociador com aquele país que se projeta como o governador do mundo, porque os Estados Unidos não desejam que nenhum país tenha autonomia, e principalmente esse país situado na América Latina, na América Central. Os Estados Unidos desejam realmente ter o domínio, de todas as Américas. Então, Sérgio Moro é uma figura que tem em volta de si uma aura de pouca confiança, não somente quando estava na condição de juiz. Olha, ele abriu mão da toga para se tornar um ministro. Ele abriu mão de ser o ministro para pleitear a presidência. Moro sonha alto, aposta alto, joga fichas dentro de uma alçada de domínio muito grande, e quando Moro tenta de alguma maneira descredenciar Jair Bolsonaro, vai confirmando aquela especulação sobre a sua possível candidatura à presidência. O que nos resta enquanto cidadãos brasileiros? Cultivar a memória, cultivar a criticidade, desenvolver o hábito da seletividade, porque essa surra que Jair Bolsonaro já está dando no eleitor, que ela sirva, pelo menos, para nos proteger de uma segunda temporada com a protagonização de Sérgio Moro. Que seja dessa maneira, que tenhamos mais cuidado. Olha, é claro que existe, o Sérgio Moro vai estar tentando defender a biografia dele, principalmente esse ano em que o Supremo deve definir, pelo menos é isso que existe acordado, ele deve definir se o processo, as acusações, aliás, movidas contra o ex-presidente Lula, o julgamento de Moro, o julgamento de Sérgio Moro, enfim, na primeira instância, contra Lula, se isso vai ser anulado ou não, enfim. Mas também nessa questão existe a própria posição do Supremo Tribunal Federal. Porém, o que a gente observa bastante é que pelas redes sociais o nome de Sérgio Moro é sempre associado à questão do combate à corrupção. Então, o combate à corrupção, ele virou
uma bandeira de campanha, mas combater a corrupção é uma obrigação de todo gestor público, qualquer gestor, aliás, qualquer gestor, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Então, as pautas hoje dos nossos futuros candidatos a presidente da República, pelo menos alguns desses candidatos, são pautas muito esvaziadas, muito pobres, no sentido de diversificação para que o eleitor possa escolher. Vejam só, o Sérgio Moro, ele é a única pessoa que pode combater a corrupção no Brasil. Então a gente novamente vai investir, a ideia que se coloca, no caso, que se faz nas redes sociais, é de que vai se investir no super-herói para resolver todos os problemas do Brasil. E além disso, até agora não existe. Luciano Huck, hoje, virou um personagem que é especulado ainda nas redes sociais como candidato a presidente da República, mas ele não consegue se posicionar a respeito de nada. E não tem um projeto hoje, inclusive de Brasil. Fica tentando descobrir alternativas que já são viáveis. Se você é brasileiro, se você conhece o Brasil, se você tem leitura de Brasil, por menor que seja, você sabe que existem algumas situações que o Brasil já tem referência internacional. Luciano Huck recentemente falou a respeito do Brasil se tornar uma potência na área da agricultura, mas isso não é novidade, porque o Brasil já é referência internacional na produção de soja, na produção de cana-de-açúcar, enfim. Então, essa pauta já é considerada, já pode ser considerada furada. Nós estamos falando de um candidato, apresentador de programa de televisão, que já deveria saber há muito tempo como deveria funcionar, quais seriam as alternativas, pelo menos mínimas, em relação ao nosso Brasil. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eterno candidato a presidente da República, mas que continua a manter a sua posição de silêncio em torno dos 50 pedidos de impeachment que estão lá sobre a mesa dele e que ele não coloca em pauta, pelo menos por enquanto. Poderia sim ter colocado antes esse pedido e até agora, infelizmente, não levou adiante. E o Senado, com Davi Alcolumbre, que, por incrível que pareça, se transformou em um legislativo ainda menor. Interessante perceber é que quando a gente vê as entrevistas que são feitas nos programas, enfim, hoje a gente vê uma grande aparição do senador Fernando Collor, ex-presidente da República, que agora virou analista político, um analista que analisa, que mostra, que tenta fazer um raio-x da atuação do governo Jair Bolsonaro. E é incrível, é impressionante que a gente não observa a posição do presidente do Senado numa situação tão grave como essa da pandemia. O que observamos, em resumo, é que Sérgio Moro se tornou ainda menor depois que saiu do governo federal, assumiu como uma grande estrela e hoje é uma estrela absolutamente decadente, com uma tecla única do combate à corrupção, algo que já existe há décadas mesmo, desde a época da ditadura militar, desde antes da ditadura no governo Getúlio Vargas, desde a República Velha, a coluna Prestes, quando foi às ruas em 1926, cobrava exatamente o combate à corrupção na República Velha. Nós temos o Luciano Huck e uma pauta muito fraca em relação a um projeto de Brasil, Rodrigo Maia e a sua conhecida atuação, o único objetivo do Rodrigo Maia, por enquanto, é se reeleger presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre é o Davi Alcolumbre, e a gente segue adiante. 2,5 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina foram fabricados nos laboratórios do Exército. Existe uma representação parlamentar que pede apuração de ato de improbidade administrativa do presidente da República. E fica então a pergunta: quem ganhou com a produção de comprimidos com dinheiro público de uma substância considerada inútil,
contra o novo coronavírus. Interessante perceber essa parte, antes de eu passar essa discussão para Ana Cláudia Laurindo, é que nas redes sociais, nos comentários dos sites, nas redes bolsonaristas, há a insistência de que a cloroquina funciona, de que há casos de sucesso nos Estados Unidos, etc, etc. Porém, as doses que sobraram da hidroxicloroquina lá nos Estados Unidos, elas foram enviadas para o Brasil. Porque lá as autoridades médicas, elas não recomendam o uso dessa substância contra o novo coronavírus. Então sobrou para o Brasil se transformar de novo numa espécie de lata do lixo. Eu acho que essa é a palavra mais elegante que a gente coloca nesse momento, do que o americano produziu e não sabe o que fazer. Aliás, do que Donald Trump produziu e não sabe o que fazer. Então, os hospitais estão cheios de hidroxicloroquina, mas faltam outros medicamentos, por exemplo, para poder anestesiar, entubar as pessoas, enfim, para se realizar aquele procedimento das pessoas que precisam de respirador para poder sobreviver numa UTI, principalmente em um hospital público. Odilon, e se nós não podemos com segurança estar apontando quem está ganhando com estas ações orquestradas pelo Executivo, no caso por Jair Bolsonaro em pessoa, nós sabemos quem está perdendo. E quem está perdendo somos nós, povo brasileiro. Somos nós, enquanto país, onde o dinheiro público ele é investido no alvo errado em um momento que nós estamos precisando demasiadamente de investimentos mais acertados. Além do escândalo de não ter utilizado toda a verba prevista para o combate ao coronavírus na circunstância necessária ao uso dessa verba, ainda existe este escândalo da hidroxicloroquina, que os médicos estão fazendo desabafos na rede social por não estarem mais suportando conviver com a ausência de medicamentos necessários e equipamentos mais necessários ainda, enquanto existe uma abundância de hidroxicloroquina que muitos já não estão a receitar há mais de 2 meses. E por que isso? Porque não existe uma segurança em protocolo que garanta o efeito do medicamento. É um medicamento que tem uma grande margem de risco, que pode provocar a morte por problemas cardíacos. E o interessante é que quem diz isso não somos nós, não, mas sim os profissionais da medicina. Porque quem ousa falar de um protocolo médico sem ser médico é Jair Bolsonaro. Nós reproduzimos o que as fontes seguras, como a Organização Mundial de Saúde, a Fiocruz e os pesquisadores ilibados, eles afirmam. Então, o nosso país, ao viver este vexame, é mais um vexame histórico, é mais um vexame político e econômico e que redunda numa desumanidade enorme. Porque o que foi investido naquilo que não era o alvo correto está fazendo falta naquilo que é uma necessidade premente. Os sedativos, por exemplo, muitos médicos já reclamam que nos plantões estão sendo orientados, inclusive, ao uso de sedativos comuns. Nós não somos da área de medicina, mas acompanhamos o relato destes médicos, os desabafos destes médicos, dizendo que o sedativo para o ato de entubar, não tem essa eficácia. Ele é próprio para aquilo ali. Então,
nós sabemos que nos casos mais graves, o coronavírus ele leva a pessoa a necessitar desse processo de intubação, de ventilação mecânica. E olha só como ficam os médicos plantonistas ao lidarem com esta realidade, tendo cloroquina que não serve para nada em abundância e tudo aquilo que seria realmente necessário começando a faltar. E isto no país onde também falta bom senso, porque os professores e os médicos se tornaram os grandes inimigos públicos declarados. Ou seja, se existem aqueles pais de família do bem, que são perseguidores de professores, também existem os familiares de pessoas, infelizmente, contaminadas pelo vírus, que não acreditam no vírus, Exatamente. que não acreditam nos procedimentos necessários e que exigem que os médicos apliquem o protocolo de Bolsonaro. Familiares que não são médicos e que pressionam os médicos, que atrapalham o trabalho dos médicos, estão gerando uma situação nunca vista no nosso país, que é o caos dentro do caos, chegando a invadirem UTIs. Olha que situação crítica, delicada, lamentável. Enquanto isso, Bolsonaro, garoto propaganda da hidroxicloroquina, e nós ainda não sabemos a mando de quem. Há uma cisma de que seja para agradar Donald Trump. No entanto, Bolsonaro é ainda o espírito de político de baixo clero que sempre foi. Agrada a quem tem poder. Então, quem está ganhando com o trabalho de Jair Bolsonaro, garoto propaganda da hidroxicloroquina, no país que está vivendo uma pandemia, sem a segurança de um Ministério da Saúde para fazer uma gerência lógica, óbvia deste momento grave. Gente, é tanto caos e as mortes continuam ocorrendo em quantidade elevada. O número de contaminados continua dobrando todos os dias e a mídia parece até que já está cansando. A mídia tradicional parece que já está ficando cansada de repetir que isto acontece. E nós precisamos continuar atentos, porque é a história do nosso país e os corpos que estão precisando dessa assistência imediata, com essa intervenção médica imediata, amanhã podem ser os nossos. E olha, o governo Bolsonaro segue se desgastando internacionalmente, as denúncias contra o governo se acumulam e agora já chegou a segunda denúncia do Brasil, feita por entidades brasileiras, novamente, ao Tribunal de Haia, só que agora denunciando claramente o genocídio na política de saúde do governo Bolsonaro. A palavra genocídio é citada claramente por trabalhadores da saúde brasileiros que recolheram relatos, médicos, enfermeiros, etc., e eles enviaram esses relatos através de uma denúncia ao Tribunal de Haia. Significa que cada vez mais o presidente Jair Bolsonaro ele está sendo mostrado, pintado, construído internacionalmente como a imagem de um presidente que está levando o seu povo de maneira proposital para a morte. E a gente precisa levar em conta também que existe um texto de bispos da CNBB que ainda não foi aprovado pelo Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e nesse documento assinado por 152 bispos, arcebispos e bispos eméritos do Brasil, intitulado Carta ao Povo de Deus, que ainda não é público, mas alguns trechos já são públicos, se mostra que no país
nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história, vivendo uma tempestade perfeita, combinando um avassalador colapso na economia com uma tensão sobre fundamentos da República provocada em grande medida pelo presidente Jair Bolsonaro e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. O que se mostra é que, por mais que o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro tentem silenciar os efeitos da pandemia no Brasil, o vírus ele é desobediente, ele busca o seu caminho, e o seu caminho é continuar infectando e transformando cada corpo, cada pessoa, numa espécie de loteria. Se vai para o cemitério, se vai para o hospital, ou se não vai sentir os sintomas, se vai conseguir se transformar, infelizmente, numa pessoa que vai infectar. É claro. Se não usar máscaras, não é? Se não Exatamente. tomar os cuidados, as prevenções. É óbvio que o presidente Bolsonaro e o grupo dos bolsonaristas vai insistir numa conspiração internacional, etc., no desejo de derrubar o presidente da República, que os governadores querem roubar, que os prefeitos querem roubar, enfim, toda essa situação. Mas mesmo assim, isso não vai anular o que está acontecendo, os estragos que a pandemia vem provocando. Nós temos uma situação grave. Existem técnicos experientes do Ministério da Saúde que foram substituídos por generais. E o pior, generais que nunca entraram numa guerra. Então, eles estão combatendo um inimigo que eles não veem com métodos, digamos assim, pouco ortodoxos, a não ser ficar o tempo todo insistindo no uso de um medicamento que não funciona, como a hidroxicloroquina. Então, é o nosso país que segue para qual rumo? O rumo daquilo que uma pesquisa divulgou e que é bastante curioso de mostrar. 7% dos brasileiros acreditam que o alho cura o coronavírus, segundo pesquisa do Instituto Ipsos. Outros 18% creem que a cloroquina tem eficácia contra a doença. Ainda de acordo com o Instituto, o Brasil é o segundo entre 16 países pesquisados a acreditarem na eficácia da cloroquina contra o novo coronavírus. O primeiro país é a Índia, que é governada hoje pelos conservadores. Então a falta de informação é o que está acontecendo hoje, não é verdade, Ana Cláudia? Olha, primeiro nós temos que admitir que o efeito do garoto propaganda, ele tem público. E considerando que a negação, ela faz parte de toda uma resposta a uma situação nova, uma situação ameaçadora, uma situação que desestabiliza relações, forma de viver. Então, negar essa situação nova é uma válvula psicológica que muitos se utilizam. Nós temos associado a isso, sim, uma situação de analfabetismo funcional, de analfabetismo político e de desconstrução da pertença histórica, de uma identidade cidadã. E aí nós temos o fundamentalismo religioso ecoando as vozes do garoto propaganda predileto, que é o próprio Jair Bolsonaro. E nesse bojo, Odilon, não são apenas as pessoas que não sabem ler e nem escrever que estão fazendo a defesa destes caminhos não convencionais, por exemplo, do uso do alho. É até compreensível que se coloque... porque o ser humano, quando ele não tem uma precisão de resposta, ele cria, né? A ideia do mito, ela vem exatamente para suprir o vácuo do que seja uma explicação científica. Mas se você tivesse uma ação coordenada federal, por exemplo, você não teria 7% da população acreditando. A gente pode achar até pouco, porque é uma pesquisa, etc. Mas quando você tem 7% dos brasileiros acreditando que o alho cura o coronavírus, os
18% que acredita na cloroquina, a gente tem até explicação. Mas tem explicação para as duas situações, porque tem o garoto propaganda que tem o seu público. Exato. Mas existe este outro público, que é o público que está à margem. É o público que busca uma saída dentro das suas possibilidades. Nós estamos em um país que não tem uma orientação confiável. Nós não temos um Ministério da Justiça com políticas públicas de assessoramento às pessoas, de monitoramento real. Nós temos governadores que estão mais preocupados com os seus patrocinadores de campanha. Nós temos prefeitos que estão muito preocupados com a reeleição. E nós temos o povo e o vírus. Então, essas saídas mitológicas, elas se encaixam exatamente nesse ambiente onde falta a informação verídica, onde falta a crença na orientação da ciência, onde o negacionismo, ele também cria situações onde o indivíduo não acredita em nada e vai correr exatamente para as experiências do seu passado, onde o remédio caseiro era a única alternativa. Gente, nós temos no Brasil situações de pessoas que estão em casa porque elas não conseguem ir a um hospital para tratar-se. O nosso povo está criando saídas, e são saídas que infelizmente nós sabemos pela ciência e também pelos resultados letais que não garantem eficácia. Tudo isso, obviamente, vai para a responsabilidade de Jair Bolsonaro, sim. E se 18% é o público que ecoa a sua voz, esses 7% também vão para a sua responsabilidade como o líder de uma nação que executa políticas públicas, mas sai tudo às avessas. Porque as políticas, elas não são executadas em benefício do povo, elas são executadas em benefício da própria teatralidade política com fins econômicos que Jair Bolsonaro, ele se esmera em assumir publicamente. Ora, culpar o povo não é a saída. Porém, esclarecer o povo na medida do possível é algo que todo cidadão de boa fé, pelos seus canais, pelas redes sociais, seja compartilhando programas como esse nosso, onde nós fazemos esse debate aberto todos os dias, de segunda a sexta. Este programa, ele está no ar, na Repórter Nordeste TV. Nós estamos fazendo esse debate aberto, porque é obrigação de todo cidadão brasileiro, neste momento, ocupar este vácuo com um debate, com um questionamento, na esperança de que as perdas diminuam e nós possamos viver para contar uma história de vitória, de glória, e Jair Bolsonaro seja desmascarado e Sérgio Moro não seja a segunda temporada. Olha, só para a gente poder ver melhor como as coisas, diante de uma tragédia, a gente vê que as situações, elas se tornam ainda mais difíceis de compreender, de digerir, de aceitar. Em 2018, nas redes sociais, circulou uma informação, que é uma informação verídica, de que o Jair Bolsonaro, ele era o autor de uma lei que liberou uma chamada falsa pílula do câncer. Até o início desse ano, de 2020, o Bolsonaro tentava emplacar a ideia de que essa tal pílula contra o câncer deveria ser produzida, deveria ser fabricada, enfim, deveria ser colocada à disposição das pessoas para curar o câncer no Brasil. Quando a gente observa as pessoas em que Bolsonaro se espelha, e agora como presidente da República fica muito mais fácil da gente observar, quando a imprensa vai entrevistar as pessoas que o Bolsonaro ouve, a gente percebe, pelo menos eu fico surpreendidíssimo
com alguns profissionais da área de medicina que se prestam ao papel absolutamente ridículo de oferecer curas milagrosas como se a gente ainda estivesse na era dos milagres, como se nós estivéssemos no início da humanidade, ou seja, acreditando no milagre para poder resolver uma doença que a medicina muitas vezes já tem, digamos assim, um caminho, um norte para tentar discutir. Antes de a gente encerrar o nosso programa, eu queria agradecer a você, a cada um dos internautas que nos acompanha pelas redes sociais, pelo repórternordeste.com.br. Eu não gostaria de dizer nomes, porque muitas pessoas publicamente se revelam nos comentários, enfim, mandam o seu joinha para nós, se inscrevendo no canal, enfim, mas outros que também curtem, compartilham, espalham os nossos programas aqui pela Repórter Nordeste TV. Essas pessoas são anônimas e elas também têm uma participação maravilhosa nesse momento. Então, não seria justo, pelo menos da minha parte, citar algumas pessoas e deixar outras de fora, em especial os anônimos. Então, eu queria agradecer a você, internauta, que vem nos estimulando cada vez mais a realizar esse trabalho, compartilhando e curtindo o nosso conteúdo. Nós estamos começando o nosso trabalho e nós estamos começando muito bem, com a sua parceria, com o seu feedback, com as suas alternativas oferecendo para nós. E antes de encerrar, recado. Sim, eu tenho hoje eu estou bem ornamentada aqui com mais um colar de lótus colares e ele é exclusivo. Então, lótus colares você pode encontrar no Instagram, @lótus colares, juntinhos. E olha só, isso aqui é o número desse colar, é o 96. Você vai encontrar lá a história dele, ele vem numa caixinha assim, muito bonitinha para presente. Aí aqui, ó, tem a história do colar, tem o nome dele. Esse colar aqui, ele se chama Plenitude Perfeita. E tem toda uma história da inspiração. Ele vem, olha aqui dentro. Então, é um presente muito carinhoso, é um mimo muito bonito. E você pode entrar lá, você vai entender por que eu gosto tanto disso aqui. Somente um trechozinho do que tem aqui, o número 96 de Plenitude Perfeita. Para chegar a entender esse colar, é preciso ter experiência de vida além do seu limitado tempo. Gente, e tem muito mais, Então, vai lá no Instagram, procura Lótus Colares e dá uma força para o trabalhador autônomo, independente, aquele que dignifica esse país. Até mais. Até mais, encerramos aqui o programa 2 Pontos, uma iniciativa da Repórter Nordeste TV, promoção do portal repórternordeste.com.br. Até a próxima.